Aula de aulas para os irmãos. Bom, irmãos, essa live que eu vou fazer hoje, com respeito a esse título que eu coloquei aí, eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos aí, mas aí eu resolvi trazer esse assunto aí para os irmãos novamente, esse estudo, para poder trazer mais esclarecimento com respeito a essa questão aí. Vou colocar a capa na tela aí, para os irmãos darem mais uma olhada aí, ó. Por que o Criador permitiu a queda do ser humano no jardim do Éden? Aí eu coloquei a imagem aí do Machia pregado no madeiro e a serpente pregada debaixo do seu calcanhar, pregada juntamente com ele aí. E aí eu vou estar explicando aos irmãos por que eu usei essa imagem dessa forma aí, fazendo a capa da live aí. Então, o que acontece, irmãos? Eu já vi vários vídeos aí no YouTube aí, onde as pessoas querem descredibilizar as escrituras, dizendo que o livro de Gênesis é uma mitologia, é uma lenda, que Adão e Eva nunca existiu, que tudo aquilo ali são invenção da mente dos homens, que aquilo ali não vem da parte do Criador. Mas o único livro no mundo que faz sentido para nos trazer o entendimento do porquê estamos aqui e o porquê dessa criação desse planeta e porquê o do homem sobre a face da terra, dominando sobre os animais, o único livro no mundo que faz sentido e que explica isso corretamente é o livro de Gênesis. Gênesis significa a origem, é a origem de tudo, é onde o Criador traz toda a revelação para nós das Escrituras Sagradas. Para nós entendermos todo o Novo Testamento, nós temos que ler o livro, principalmente o livro de Gênesis. Ler o livro de Gênesis e o Velho Testamento, mas principalmente o livro de Gênesis, porque ali está toda a história da igreja, está a história da criação de Adão e Eva e está toda a história da igreja com o Machia no Novo Testamento. Está tudo no livro de Gênesis, está contado lá. Como eu falei naqueles outros vídeos lá. No livro de Gênesis, lá tem Adão representando o Machia, tem Eva representando a igreja, tem lá a serpente que representa o próprio diabo, representa Satanás, tem a história da redenção, tudo está registrado no livro de Gênesis. No livro de Gênesis mostra a origem dos ímpios e a origem dos filhos do Criador, mostra que os ímpios veio da serpente com Eva e os filhos do Criador veio de Eva com Adão. Está tudo no livro de Gênesis. Para entender toda essa história aí do joio, do trigo, do cabrito e da ovelha, tem que ler o livro de Gênesis e entender ele espiritualmente. Senão vai fazer como muitos professores, até professores de hebraico tem aí no YouTube, falando que o livro de Gênesis é um conto de carochinha. Por quê? Porque eles não conseguem ver o livro de Gênesis com os olhos espirituais. Para entender o livro de Gênesis, tem que entender ele com os olhos espirituais, ganhando revelação do Eterno. Do contrário, você vai achar que é uma história contando carochinha mesmo, uma serpente lá que enganou uma mulher, seduziu ela, aí você vai achar que aquela serpente ali, ela é como a serpente de hoje, que somente rasteja, você não vai entender que aquela serpente ali era parecida com o homem, que ela andava, que ela falava, que ela tinha um intelecto, que ela conversou com a mulher, ela seduziu a mulher. Então tem que ser lido com um entendimento espiritual para você entender que houve toda uma mudança, uma transformação. A serpente passou a rastejar, a serpente hoje não fala mais, então a estrutura dela foi mudada. Tudo isso aí tem que ser lido com olhos espirituais e ganhando revelação do Eterno para poder entender, senão não entende nunca. Então, o livro de Gênesis é um livro tremendo. Ele traz grandes revelações e nos mostra toda a história da humanidade. Ela começa ali. Desde a criação de Adão e Eva perfeitamente, passando pela sua queda, mostrando o Machia sendo sacrificado como um cordeiro e trazendo a nossa redenção. Está tudo registrado no livro de Gênesis, deixado pelo Criador. Então, hoje, eu vou começar lendo um versículo aqui, Gênesis 3, versículo 15. E não vou ler todos os versículos porque vai tomar muito tempo, mas os irmãos quiserem anotar, pelo menos citar o versículo, eu vou citar. E quem quiser anotar em caderno, vai citar. Aí, ó, Gênesis 3,15, não pode aproximar. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aí é Iau dos exércitos prometendo que a serpente seria derrotada por o filho da mulher, um descendente da mulher. Quem é esse? Yahushua Machia. Ele ia esmagar a cabeça da serpente. Então, a serpente é quem? Ela representa Satanás. Satanás estaria sendo derrotado pelo Filho do Eterno quando ele fosse pregado no madeiro. Então, a primeira questão é,
Por que Iau permitiu que o ser humano caísse no Jardim do Éden? Muitos teólogos e muitas pessoas que querem descredibilizar as Escrituras não entendem isso. Aqueles que querem descredibilizar o livro de Gênesis e as Escrituras dizem: se o Criador sabia que o homem iria ser tentado pela serpente e iria cair, por que ele permitiu essa serpente estar lá dentro do Jardim do Éden para poder fazer com que o ser humano caísse? Por que o Criador permitiu essa serpente lá? Por que ele permitiu essa serpente seduzir a mulher e fazer ela cair? O Criador permitiu isso acontecer porque antes dele criar o homem, antes dele criar Adão e Eva, ele criou Satanás como um querubim ungido. E esse ser se rebelou contra o Criador. Onde está isso? Daqui a pouco eu mostro os versículos. Ezequiel 28, Ezequiel 31, daqui a pouco eu vou ler essas passagens. Isaías 14, mostra que antes dele criar o ser humano, Adão e Eva, ele criou esse ser, Satanás. Ele não tinha esse nome. Ele caiu em transgressão muito antes do Eterno criar o ser humano. E aí o que acontece? Iau queria sentenciá-lo, queria condenar ele. E aí o Eterno fez o quê? Ele usou o ser humano. O ser humano serviu como uma ratoeira para pegar ele. Vou até colocar aí a imagem da ratoeira e com um ratinho lá dentro aí para os irmãos. Vamos ver se... Eu não vou conseguir transmitir todo o meu entendimento para os irmãos, mas eu vou fazer o que eu puder aqui para os irmãos entenderem o que eu quero passar para os irmãos. Porque isso não é falado em denominação alguma. Pode aproximar aí, irmão, a imagem da gaiolinha aí com o rato. A ratoeira aí é o homem. Ele foi usado como uma ratoeira para prender Satanás dentro dessa ratoeira, para poder Iau condenar Satanás. Os irmãos vão entender daqui a pouco como é que Iau condenou Satanás. Então, o que acontece, irmãos? Eu não sei se eu vou conseguir passar para os irmãos o entendimento de tudo, porque isso aqui é questão espiritual. Não é fácil de ser entendido. Mas talvez explicando, usando versículos, muitos irmãos vão chegar a um entendimento bacana com respeito a essa questão aí. Porque isso não é falado em denominação. Pastor nenhum fala sobre isso. Eles não falam, não traz essa questão. Por que o Eterno permitiu com que Adão e Eva decaísse lá no Jardim do Éden? Por que ele permitiu essa serpente enganar Eva? Ele permitiu porque a serpente representa Satanás. E ele queria pegar Satanás para poder condená-lo. E aí ele usou o quê? Ele usou o ser humano, usou Eva e Adão. O diabo achou que ia corromper a nova criação do Criador. Mas o Criador está 1000 anos-luzes à frente de Satanás. Quando ele achou que ele corrompeu o homem, na verdade, ele caiu na ratoeira. Ele ficou preso ao homem. E aí agora o Eterno fala: agora eu vou sentenciá-lo. Eu vou condená-lo. E aí ele vai estar condenado para sempre. Então os irmãos vão entender essa questão. Então, Gênesis 3 e 15. Iau prometeu que ia condenar o diabo por meio do seu filho. Você vai ferir o calcanhar dele e ele vai esmagar sua cabeça. Você vai ser derrotado pelo meu filho, pelo descendente da mulher. O filho do Criador iria nascer de uma mulher e iria derrotar a Satanás. É isso aqui que eu quero trazer para os irmãos entenderem. Então, o que acontece? No Jardim do Éden, estava o que lá? Estava a serpente e estava a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Lá no Jardim do Éden, Iau colocou várias árvores, porém, 2 lá estavam destacadas. Por quê? Porque 2 representavam 2 questões tremendas. A primeira era a árvore da vida. Essa representa o Filho do Eterno, Yahushua Mashiach. Nela estava a vida eterna. Nela está a vida eterna. A árvore da vida representa Yahushua. É tanto que se eles comem da árvore da vida, eles iriam viver eternamente. Quando eles caíram em transgressão, o Eterno falou: fecha lá a porta do jardim, para que eles não entram lá e comem da árvore da vida e vivam eternamente. Se eles comessem da árvore da vida, o que ia acontecer? Eles iam receber a vida eterna. Eles iam receber o Espírito do Eterno dentro deles por meio do Mashiach. A árvore da vida representa o Mashiach. Eles iam viver eternamente. Mas eles, enganados pela serpente,
comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Eterno virou para eles e falou: vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, vocês vão morrer. Tem uns teólogos que dizem: mas não morreu. Eles morreram. E espiritualmente, eles morreram na hora que eles comeram. Depois, eles morreram fisicamente. Esses homens só querem deturbar as escrituras. E espiritualmente, eles morreram. Passou a não ter mais contato diretamente com o Criador. Então, o que acontece, irmãos? Primeiro, a árvore do conhecimento do bem e do mal representava quem? Já que a árvore da vida representava Yahshua, quem que a árvore do conhecimento do bem e do mal representava? Satanás. Onde está isso? Ezequiel 31. Não vou ler todas as passagens, como eu falei para os irmãos. Se o irmão estiver na tela, o irmão pode até colocar, fica até mais fácil. Aí, pode aproximar. Ezequiel 31, versículo 8 em diante, diz assim: nenhum outro cedro no jardim do Criador, lá no jardim do Éden, se comparava a ele. Nenhum cipreste tinha ramos como os dele. Nenhum platono tinha galhos semelhantes. Nenhuma árvore no jardim do Criador era tão bela quanto ele. Está falando de Satanás. Fiz esse cedro tão lindo e lhe dei folhagem tão magnífica que ele era motivo de inveja de todas as árvores do jardim. O jardim do Criador. Todas as árvores do Éden, o jardim do Criador. Todas as árvores do Éden. Aonde Adão e Eva caiu? No jardim do Éden. Então, lá no jardim do Éden, estava quem? Satanás. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Representa Satanás. Representa, ele é chamado também de Lúcifer, né? Alguma tradução. Então, o que acontece, irmão? Primeira coisa que nós temos que entender. As duas árvores, uma representa Yahshua e a outra representa Satanás. Se Eva come da árvore da vida, Yahshua tinha entrado nela, Yahweh tinha entrado nela por meio de Yahshua, a árvore da vida. Mas ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quem que entrou primeiro no ser humano? Satanás. Satanás, então, queria o quê? Danificar a criação do Criador. Nenhum dos dois ainda estava dentro do ser humano. Nem o Criador, Yahweh, e nem Satanás. Yahweh deixou o homem ter o seu livre-arbítrio de escolher qual das duas árvores, qual dos dois frutos das duas árvores que eles queriam comer. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal. Mas o homem pode escolher agora entre o bem e o mal, entre o espírito do Criador e o espírito de Satanás, entre a luz e as trevas, para que ele possa dar valor no Criador. O homem só dá valor na luz quando a luz vai embora. Aí vem a noite, vem as trevas. Ele fica doido para a luz voltar. Quando a luz volta, ele dá valor na luz. Só assim que o homem poderia dar valor no Criador e ver a diferença entre o Criador e Satanás, entre a luz e as trevas, entre o espírito do Criador e o espírito do mal. Então, o que acontece? Os irmãos já viram aí, então, que a árvore do conhecimento do bem e do mal representava Satanás. Mas não é só a árvore do bem e do mal que representava Satanás. A serpente também representava Satanás. Ezequiel 28, versículo 13. O que diz? Deixa eu pegar aqui. Se vocês lerem, vocês vão ver que vai estar falando da queda do rei de Tiro, mas sendo representado na pessoa de Satanás. Ele representando a pessoa de Satanás. Olha o que diz aqui, ó. 28, 13. Estava no Éden, jardim do Criador. Enganava-se com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, grisolo, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, perilo. De ouro eram feitos os teus discos e teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que fostes criado. Fiz de ti, ó querubim cintilante, o protetor. Estava no monte santo do Criador e movia-te por entre as brasas ardentes. Então, fala que ele estava no jardim do Éden. Satanás. E aí, ele é representado ali agora por quem? Ele é representado pela serpente. Aonde ele mostra que ele é representado pela serpente? No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Olha o que diz lá. Aqui diz assim. Foi expulso o grande dragão,
a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. A antiga serpente, porque é antiga, que ele estava lá no Jardim do Éden. Satanás estava lá no Jardim do Éden. E ele usou aquela serpente para poder seduzir a Eva. Então a serpente representava ele. A serpente, por isso que ele é identificado com essa serpente que estava lá no Jardim do Éden. E aí o que acontece então, irmão? Então agora nós já aprendemos então que a árvore da vida representa Yahweh, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a serpente representa a Satanás. Entendeu, irmãos? Então agora eu posso dizer para os irmãos que quem entrou primeiro no homem? Quem entrou primeiro no homem? A serpente. Só que a serpente entrou aonde? Porque o homem ele é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Fala que o homem é constituído de espírito, alma e corpo. A serpente entrou aonde? Satanás entrou aonde no homem? Aonde ele colocou o seu veneno, a sua natureza maligna? Ele colocou, foi no espírito? Não. Na alma? Não. Ele colocou no corpo do homem. Ele injetou o seu veneno, a sua natureza pecaminosa na carne do homem. Para ser mais preciso, no sangue do homem. Ele contaminou o sangue do homem. Vou ler Romanos 7, versículo 17 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo, ele diz assim. Romanos 7, versículo 17. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. Pois o querer o bem está no meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, essa lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Comprazo-me na lei do Criador segundo o homem interior. Ele falou, de acordo com o homem interior, que é o meu espírito, eu tenho prazer na lei do Criador. Agora, mas percebo outra lei em meus membros, que pelejam contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Ele falou, quando eu quero fazer a vontade do Criador, que é o meu homem interior, quer fazer a vontade do Criador, que é o meu espírito, percebo que o meu homem exterior, que é o meu corpo, a minha carne, quer fazer a vontade de outra pessoa. De quem? De Satanás. Então agora tem 2 disputando o homem, depois que o homem se converte. O Criador, que passa a habitar no espírito do homem, isso está no livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 17, fala que quem se une ao Criador torna-se um só espírito com ele. O Eterno vem e passa a habitar dentro do espírito do homem. Aí agora passa a ter 2 pessoas brigando pelo crente, pelo servo do Criador. Quais são essas 2 pessoas? Satanás e Iau. Iau habitando no espírito do homem e Satanás habitando na carne do homem, a natureza. Melhor dizendo, a natureza, porque tem muitos que vai confundir, vai falar, Satanás está encarnado em mim. Não, não é Satanás em pessoa encarnado, não, mas através da sua natureza, ele tem poder para poder fazer as pessoas fazer a sua vontade. E o Criador também, do outro lado, no espírito do homem, tentando fazer o homem fazer a vontade dele. Então, o homem está no meio. Lá no Jardim do Éden, o homem estava entre 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ele poderia escolher. Se ele escolhe a árvore da vida, Satanás jamais entraria nele, porque ele ia fazer somente a vontade do Criador. Mas como Satanás entrou primeiro, depois que o homem se converte, o Criador entrou no espírito dele, agora existe uma guerra. O homem está no meio. É a alma, é o intelecto, a mente. Na alma está a nossa mente, a nossa razão. Aí a nossa mente agora, ela está numa briga. Faço a vontade da minha carne ou eu faço a vontade do espírito, do Criador que está no meu espírito? Qual a vontade que eu faço? E dos 2 lados está, de um lado está Satanás, tentando fazer o homem fazer a sua vontade, e do outro lado está o diabo, está o Criador, tentando fazer o homem fazer a sua vontade. De um lado está o diabo, do outro lado está o Criador. Então, o que acontece? Queira você acreditar ou não, Satanás, ele entrou por meio da sua natureza dentro da nossa carne.
Por isso que o apóstolo Paulo Shaul falou, na minha carne não habita bem algum. Eu posso dizer que esse dicionário habita aqui, que essa mesa que eu estou nela aqui, ela habita nessa casa que eu moro? Não, por quê? Porque essa mesa é algo morto, é algo que não tem vida. Mas a natureza do diabo é algo vivo. Por isso Paulo falou, na minha carne habita o mal. O mal vive na minha carne. A natureza de Satanás é algo vivo, ela impulsiona, ela puxa a pessoa a fazer a vontade do diabo. Então, o que acontece? Lá no jardim do Éden, Satanás é representado por uma serpente. A serpente injetou o veneno dela na carne do ser humano. Contaminou Adão e Eva. O sangue ficou contaminado. Quando a pessoa está com AIDS, ela vai passando a AIDS para todo mundo. Por quê? Porque a AIDS está onde? No sangue. Então, os pastores não explicam para nós que Satanás, por meio da sua natureza maligna, do seu veneno, entrou para dentro de nós, da nossa carne. Ele está na nossa carne. Queira você acreditar ou não. Por que você acha que muitos têm vontade de beber, de prostituir, de fumar, de roubar, de matar, de usar cocaína, de usar álcool, de usar aquilo? Por que você acha? Porque é a natureza de Satanás operando na carne do homem. Por isso que existe a guerra, as obras da carne e as obras do Espírito, que nós vamos falar nela daqui a pouco. Então, o que acontece? No livro de Romanos, agora, 3, versículo 23, muitas pessoas vão dizer assim, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Foi esse que caiu, não foi eu? Tem tudo a ver, porque se você nasceu de sexo, você já nasce em pecado. Por isso que o salmista Davi falou, minha mãe me concebeu em pecado. Romanos 3 aí, ó. Pode colocar na tela, irmão. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Criador. Por que todos estão destituídos da glória do Criador? Porque a natureza do diabo entrou na carne de todos, entrou no sangue de todos. Porque todos que nascem de sexo já nascem em pecado. Porque no esperma do homem já foi constatado que existem partículas de sangue. E o sangue está contaminado. O sangue está contaminado com a natureza de Satanás. Então, todos já nascem com a natureza do diabo no sangue dele. Então, vai passando de pai para filho. Por isso que no livro de Levítico fala que se o esperma cair numa cama, tem que tirar o lençol e lavar, porque o lençol já está contaminado com o esperma do homem. Por que está contaminado com o esperma? Porque no esperma existem partículas de sangue. Então, aquele que nasce de sexo já nasce debaixo de pecado. Por isso que Yahshua não nasceu do sexo com Maria e José e Yusuf. Ele foi gerado pelo Espírito do Eterno, no ventre de Maria. Ele não poderia vir de sexo, porque se ele nasce de sexo, a carne dele já estava contaminada, então não poderia ser oferecida em sacrifício pelos nossos pecados. Entendeu, irmãos? Então, o que acontece aqui, irmãos? No livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, vou ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Aqui, ó. Olha o que diz aqui. Por isso não vos deixamos abater, pelo contrário, embora nós, o homem exterior, a carne, o corpo, vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. O corpo não está envelhecendo, já não nasce morrendo, porque o pecado está nele. Por isso que ele já nasce morrendo. E eu acho que no dia que vocês comer, vocês vão morrer. No dia que vocês comer, vocês vão morrer. Porque aquela árvore lá é a árvore da morte. É o próprio diabo. Se vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Vai morrer espiritualmente, na mesma hora, e vai morrer no decorrer dos anos. O corpo de vocês vai envelhecendo, envelhecendo, até morrer. Porque vocês agora têm a velha criação dentro de vocês. Satanás é a velha criação. A árvore da vida é a nova criação. É o novo homem. E Yahshua é o novo homem. Por isso que quando ele entra dentro do nosso espírito, tudo se faz novo, tudo se renova. Então, dentro de nós existe agora a velha criação, que é o nosso corpo, e a nova criação. Então, agora ele vai falar. A velha criação é o homem exterior. Por isso, não deixamos abater, pelo contrário. Embora em nós o homem exterior vá caminhando para a ruína, a destruição, o homem interior, que é o nosso espírito, com Yahshua nele, se renova dia a dia. Está vendo aí, irmão? Então, quando a gente vai lendo os versículos, tudo vai se encaixando. É isso aí, pode até aproximar, irmão, os irmãos. Aí, ó. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior
pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. O espírito jamais vai envelhecer. E ele se renova por meio do espírito de alma. Então, deixa eu só conferir aqui, se eu não estou passando direto aqui. Então, o que acontece, irmãos? Ial queria sentenciar Satanás. Aí, quando Satanás colocou a sua natureza na carne do homem, ele se tornou um com o homem. Aí ele falou, entrei no homem primeiro que o Criador, danifiquei a criação do Criador. Só que tudo era plano do Criador. E Ial usou o homem como uma ratoeira, pegou a Satanás. Falou, você agora, então, é um com o homem. Sua natureza está nele, então você se tornou um com ele. Você agora está dentro do homem. Só que você está na carne do homem. E eu vou enviar meu filho agora na semelhança da carne do pecado. Romanos 8, versículo 3 e 4. Não sei se os irmãos precisam ter esse versículo. Se não tiver, eu vou ler aqui nessa Bíblia de Jerusalém. Romanos 8, versículo 3 ao 4 diz assim. Vou ler, acha aqui. Vou pegar aqui atrás. Coisa impossível a lei, porque enfraquecida pela carne. O Criador, enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne. Está falando que Ial enviou o seu Filho na semelhança da carne pecaminosa. Ele nasceu de carne e osso. Nasceu de Maria, de carne e osso. O corpo dele era semelhante ao nosso. Porém, ele não tinha o pecado na sua carne. A natureza de Satanás não estava no sangue dele. Só assim ele poderia morrer pelos nossos pecados. Por isso que a Escritura fala que é o justo pelos injustos. É o pecador, aquele que não é pecador, pelos pecadores. Então, Ialcha, ele era santo, ele era puro, ele não tinha a natureza de Satanás na sua carne. Mas a carne dele, o corpo dele, era semelhante à serpente, porque o nosso corpo não representa o Criador. O nosso corpo representa Satanás. A partir da hora que o homem caiu no jardim do Éden, ele passou a ser uma expressão de Satanás na terra. O corpo, a carne. A carne representa Satanás na terra. A carne representa Satanás na terra. Eu creio que quando Adão, começo da árvore da vida ali, ele ia ser totalmente transformado mais ainda. Ele ia transparecer, ia ser luz pura. Mas não. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, passou a expressar Satanás na terra. Passou a expressar a velha criação, derrotada, representando o diabo na terra. Então, como é que eu posso provar isso? Que o nosso corpo representa Satanás. O nosso corpo, que com a natureza do diabo representa Satanás. Porque no livro de Números, capítulo 21, versículo 4 e 9, eu vou ler, e o irmão vai colocar a imagem na tela para mim de Ialcha pregado no madeiro, com os braços para cima, e nós vamos colocar a imagem de Números 21, versículo 4 depois. Coloque só a imagem de Ialcha pregado no madeiro, irmão. Gênesis 21, versículo 4, diz assim. Então partiram da montanha de Horebe, caminho do mar de Sur, para contornarem a terra de Edom. No caminho, o povo perdeu a paciência, falou contra o Criador e contra Moisés, porque o fizeste subir do Egito. Deixa eu só pegar, deixa eu só confirmar esse versículo aqui, irmão. 21, versículo 9, se eu não me engano. Tá certo. O versículo 7 diz assim: veio o povo dizer a Moisés: pecamos ao falarmos contra o Criador e contra ti. Intercede junto ao Criador para que afaste de nós esta serpente. Moisés intercedeu pelo povo, e Ial respondeu-lhe: faz uma serpente abrasadora e coloca-a em uma arte. Todo aquele que for mordido e contemplar, viverá. Aí, irmão, pode aproximar essa imagem. Então tá aí, ó. Essa é a imagem de Ialcha pregado no madeiro. Só que lá no livro de Números que eu li agora, Números 21, versículo 7, Ial mandou Moisés pôr no madeiro o quê? Foi um homem pregado no madeiro? Não, ele mandou colocar uma serpente. Coloca a serpente agora, irmão.
Tá aí. Por que o Criador mandou Moisés colocar uma serpente de bronze pregada no madeiro? E para o povo olhar para essa serpente aí e ser salvo da mordida das outras serpentes que estavam rastejando no chão e picando as pessoas. Porque essa serpente aí, ela representa Yahshua, vindo na terra. Então, o corpo de Yahshua era semelhante à carne do pecado. O corpo de Yahshua era semelhante a Satanás. O corpo de Yahshua era semelhante à serpente. Entendeu agora, irmãos? Por que Yahweh não virou e falou assim, coloca um cordeirinho pregado lá no madeiro? Não, ele falou isso não. Yahweh falou, Moisés, coloca uma serpente. Yahweh não falou, coloca lá um outro animal lá, um boi, um bezerro, lá no madeiro, e todo mundo que olhar para aquele bezerro vai ser curado, aquela ovelha, aquele carneiro. Não. Yahweh coloca uma serpente, Moisés. Por que coloca uma serpente? Porque o corpo de Yahshua era a imagem de Satanás na terra. O corpo de Yahshua era semelhante ao nosso, que representa Satanás na terra. Você já viu um pastor falar isso na denominação? Você já viu um teólogo falar isso? Nunca. Mas está aí, diante dos nossos olhos. Até o quarto evangelho lá, que eu considero como imundo, o que está escrito lá? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem será levantado sobre a terra. Não está escrito isso lá no quarto evangelho? É herético? Não. E lá está correto. É isso mesmo. Não está errado, não. Então, a serpente de bronze aí, ó, que Moisés colocou aí, ó, essa serpente de bronze aí representava o corpo de Yahshua que ia nascer na terra. O que Moisés, o que o povo fez lá? Pecou contra o Criador. Números 21 fala que o povo pecou contra o Criador. E aí eles reconheceu e Moisés falou, até falou para Moisés, Moisés, agora que eles reconheceram o pecado deles, levanta a serpente de bronze e manda eles ir lá então olhar para aquela serpente, que eles vão ser salvos, curados da mordida das cobras que está pegando eles aí, picando eles, injetando veneno neles. O que Yahweh está querendo passar para nós? A serpente pegou Adão e Eva lá no jardim do Éden. A serpente injetou o veneno neles. Só que eu vou enviar meu filho, que vai ser levantado no madeiro, e todo aquele que olhar para ele vai ser salvo, vai ser curado. Então, esses que estão descredibilizando o livro de Gênesis, porque fala lá que a serpente enganou Eva lá, injetou o veneno na carne dela, que eles não vão explicar isso também. O fruto lá, que aquele fruto representa a natureza de Satanás, eles não vão falar isso. E aquela serpente lá, ela injetou o veneno, o pecado, colocou a natureza do diabo na carne, ele não vai falar isso. Quando você entende isso, você entende que você tem que olhar para Yahshua e crer que ele veio nessa terra, na forma da carne pecaminosa, e morreu pregado no madeiro. Se você não acreditar nisso, você não tem salvação, você não tem cura. Eles reconheceram o pecado deles, Números 21, eles reconheceram, nós pecamos. E eu falou, agora vocês reconheceram que vocês pecou? Moisés, coloca lá a serpente de bronze, fala que aquele que crê que ele cometeu o pecado, que ele está errado, e crê que se ele olhar para a serpente, ele é curado, ele vai ser curado. Só que se ele não crê e não olhar para a serpente, ele não é curado. Todo aquele que crê que Yahshua veio e foi pregado no madeiro e que aquela serpente de bronze representava ele e crê que ele foi pregado no madeiro e morreu por nós, será salvo, será curado. O Filho do Homem não veio buscar pecadores, buscar justos, ele veio buscar pecadores. Ele diz, os sãos não precisam de médicos, só aqueles que reconhecem que estão enfermos, que a natureza do diabo entrou na carne deles e que agora eles precisam se livrar desse veneno. E o antídoto é Yahshua pregado no madeiro. Existe um antídoto para combater o veneno. É crer que o Filho do Criador morreu pregado no madeiro. Aí você recebe o antídoto contra o veneno na hora. Quando a cobra não pega a pessoa, não tem que levar ele para o médico correndo, para o médico arrumar o antídoto para ele. O antídoto é o Filho do Eterno. Yahshua é o seu nome. Você tem que olhar para ele e confessar, Yahshua é o meu Salvador, e ele um dia morreu pregado no madeiro, há quase 2.000 anos atrás, lá em Jerusalém, em Al-Shalom. Eles levantaram ele no madeiro. Levantou ou não levantou no madeiro? A história está contando tudo no Velho Testamento. São sombra das coisas que haveriam de vir. A serpente de bronze tinha veneno nela? Não tinha.
Mas a serpente que estava no chão tinha veneno ou não tinha? Tinha. Mas se olhasse para a serpente de bronze, não era curado da serpente que estava picando eles? Satanás picou o homem no Jardim do Éden e contaminou toda a raça humana. Mas existe o antídoto. E Yahweh providenciou o antídoto. Colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre o descendente da mulher. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Aonde aconteceu isso? Lá no madeiro. A serpente foi pregada no madeiro. A serpente foi derrotada no madeiro. Então, o que acontece? Aí a imagem aí, ó. Feriu o calcanhar dele. Feriu, mas ele também foi derrotado. E Yahweh falou, ele vai esmagar sua cabeça. Você vai ser derrotado. Então, o que acontece, irmão? No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, fala, ele levou sobre si os nossos pecados. Na hora que ele estava sendo pregado no madeiro, Yahweh colocou os nossos pecados sobre ele. E Satanás estava nele também, na carne dele. Satanás estava, o corpo dele representava Satanás. Então, Satanás tinha que fazer de tudo para não deixar Yahweh levar aquele corpo para o madeiro. Por isso que ele falou, Pedro virou e falou assim, Yahweh falou assim, o filho do homem vai ser pregado no madeiro, vai morrer e vai ser pregado no madeiro. Pedro virou e falou, não, mestre, isso não vai te acontecer. Por que Pedro falou isso? Era a carne de Pedro falando. Era Satanás falando através de Pedro. A carne falando, não vai não, senão se você for lá, Satanás falando, se você for lá, você vai me pregar lá no madeiro, aí eu vou ser condenado. O que está escrito no livro de Romanos? Ele enviou o seu filho na forma do pecado e condenou o pecado na carne. Olha a palavra, condenou, sentenciou. Olha, aproxima para os irmãos aí novamente. Já. Tá vendo? Aí esse também é outro versículo lindo. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Pregar Satanás, pregar o nosso corpo, Yahweh pregou o corpo dele lá no madeiro, ele estava pregando a Satanás e pregando todo o velho homem, porque toda a carne é a serpente, é o diabo. Todo o corpo de todo homem que nasceu de sexo representa Satanás. Então, pregar o seu próprio corpo no madeiro, Yahweh estava pregando Satanás e toda a raça humana caída. Ele estava pregando no madeiro, sentenciando a velha criação. Satanás foi derrotado, foi condenado. Só falta agora ser jogado dentro do lago de fogo. É questão de tempo. Já está condenado. Ele já está condenado. Então, por isso que ele usou Pedro. A carne clamou. A carne clamou. Não, mestre, isso não vai te acontecer. O que Yahweh falou? Arreda-te, Satanás. Ele falou, arreda, Pedro? Não. Ele falou, arreda-te, Satanás. Você só me serve de pedra de tropeço. O que quer dizer? Eu vou até o fim e vou te pregar lá no madeiro. Quando eu pregar esse corpo lá no madeiro, deixar eles o Criador sentenciar você lá, você já está condenado. Já era. O que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14? Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o Satanás. Então, Yahweh tinha que nascer na forma da carne pecaminosa, nascer como um homem, e Yahweh colocar todos os pecados sobre ele e pregar no madeiro, o velho homem, pregar o diabo no madeiro. O diabo estava sendo pregado lá. Então, ali, ele foi condenado, ele foi sentenciado. Então, agora explica para você por que Yahweh permitiu o ser humano cair no Jardim do Éden? Yahweh armou uma ratoeira para pegar Satanás. Satanás entrou para dentro do homem, falou, eu e o homem agora somos um. Mas agora é um. O Criador falou, é um. Eu vou entrar dentro do espírito do homem e vou enviar meu filho na forma da carne pecaminosa, vou dirigir, vou orientar ele por meio do meu espírito, no espírito dele, e aí a alma dele vai se subjugar ao meu espírito e vai pegar você que está na carne, no corpo, e vai condenar, vai te pregar
lá no madeiro. Você vai estar condenado e derrotado, porque você não está no espírito do homem, você está na carne do homem. Então, por isso que a Escritura fala que o homem tem que colocar a mente no espírito. Quem coloca a mente no espírito faz a vontade do espírito. Quem coloca a mente na carne faz a vontade da carne. Olha agora o que está escrito em Gálatas aqui agora. Gálatas 5, versículo 19 aqui. Ó. Vou ler aqui. Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúme, ira, discussões, discórdia, divisões, inveja, orgias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino do Criador. Então, quem está na carne? Satanás, levando o homem a fazer todas essas coisas que não prestam. E aí, o mundo também, com a glória do mundo, foi entregue ao diabo. A glória do mundo, tudo foi entregue. Ele falou, tudo foi entregue a mim, eu dou a quem eu quiser. Ele falou isso para Yahshua, quando ele foi tentar Yahshua lá. Eu dou a quem eu quiser. Então, por isso que a Escritura fala, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque o amor do Pai não está nas coisas do mundo. Tudo foi corrompido, foi deturbado. Por isso que o Eterno vai fazer novos céus e nova terra. Tudo vai ser feito novamente e de acordo com a vontade do Criador. Toda a criação vai ser totalmente restaurada. Por quê? Porque toda a criação foi danificada. Principalmente o homem foi danificado. Mas o Criador, ele quer fazer o que então agora? Agora que nós entendemos aí que o homem foi contaminado pela natureza do pecado. O Criador quer restaurar o homem novamente. Aí o Criador agora vai, envia Yahshua, a pessoa olha para Yahshua pregado no madeiro, o espírito de Yahweh vem e entra para dentro do espírito do homem. Que essa sempre foi a intenção do Criador, foi habitar dentro do espírito do homem. O espírito do homem foi criado para conter Yahweh dentro dele. É um vaso para conter Yahweh dele. Começa onde? Começa no espírito do homem. Por isso que no livro de Zacarias fala, Yahweh é aquele que criou os céus e a terra e formou o espírito do homem dentro dele. O homem tem espírito, os animais não. A Bíblia fala que os animais têm alma, mas não fala que eles têm espírito. Mas o homem, a Escritura fala que o homem tem espírito. Porque o homem é um ser que foi feito para conter o Criador. Aí o Criador, então, queria entrar para dentro do espírito do homem, mas Satanás entrou primeiro na carne. Mas aí o homem aceita Yahshua como Salvador, o Eterno vem, habita no espírito do homem. Então o Eterno quer o quê? Ele quer salvar o nosso espírito, ele quer salvar a nossa alma, e o corpo, ele quer salvar o corpo? Não. Por quê? Porque o corpo, ele quer dar um corpo novo. Ele não quer salvar esse corpo aqui. Esse corpo aqui, ele quer que ele seja pregado no madeiro, seja destruído, seja desfeito, acabe no pó mesmo. Para ele dar outro corpo novo para nós. Por isso que no livro de 1 Coríntios fala que nós vamos receber um corpo novo. Quando acontecer o arrebatamento, nós vamos receber um corpo novo. Mas deixa eu ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que o apóstolo Saúl fala. Aqui, ó. Deixa eu ver o versículo aqui. Deixa eu só confirmar o versículo aqui. É onde ele fala do 2 Coríntios 5, versículo 15 e 19. Se eu não me engano, é isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. Não estou achando a passagem, não, mas depois vocês vão conferir. É onde fala de um rapaz que estava em prostituição com a mulher do pai dele. Aí Paulo vira e fala assim, o meu espírito reunido convosco, é como se eu estivesse com vocês. Determino que tal homem seja entregue a Satanás, para que a sua carne, o seu corpo, seja destruído, e o seu espírito seja salvo no dia do Salvador. Aquele rapaz ia ser salvo? Ia. Mesmo ele prostituindo com a mulher, adulterando com a mulher do pai dele? Sim, porque ele era um crente que aceitou Yahshua como Salvador, mas não quis viver no espírito, preferiu viver na carne. Provavelmente vai passar pelas trevas exteriores, mas o espírito está salvo. Porque uma vez que o eterno entra dentro do seu espírito, sua salvação é eterna. Jamais você perde ela. Aí, ó, aproxima. É 1 Coríntios. Ó, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Mashiach. Então, o espírito está salvo? Tá. Mas o corpo e algo quer salvar ele? Não. Quer destruir ele, acabar com ele. Porque nele está Satanás. E algo não tem
compromisso, não tem comunhão com as trevas, a luz com as trevas, e Al não tem comunhão com Satanás. Satanás, se ele está na carne, Al não quer a carne. A carne tem que ser destruída. Por isso que Yaush, então, levou a carne e pregou ela no madeiro. Mas o diabo fez de tudo para que isso não acontecesse. Tentou, Yaush falou, não, transforma a pedra em pão, atira-te daqui de cima, sempre tentando fazer ele desistir. Mas ele venceu ele na tentação e depois venceu ele lá no jardim do Getsêmani, na oração, ele venceu ele, clamou por Yahweh, falou que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua, Pai. Ali, Yahweh permitiu Satanás influenciar Yahusha para ele poder desistir. A tentação foi terrível, mas Yahusha falou que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Então é por isso que no livro de Isaías fala que ele foi moído pela mão do Criador. E ele levou sobre si todos os nossos pecados. Yahusha colocou tudo sobre ele e permitiu ele passar por essa tentação aí, mas ele resistiu até o fim e levou o velho homem e pregou ele no madeiro. Até na hora que ele estava pregado lá, eles viraram e falaram para ele assim, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? E Yahusha salvou as pessoas, mas ele não queria salvar o seu velho homem, a carne que representa o velho homem. Ele queria que essa aí morresse. Por isso que ele ensinou várias vezes. Quem quiser salvar a sua vida da alma, a alma que foi contaminada, porque a alma também foi contaminada pela carne. A alma foi contaminada pela carne, passou muitos anos aí vivendo, a alma passou muitos anos vivendo na carne, até o Espírito do Criador entrar dentro do nosso espírito, para nós ter entendimento que aquilo tudo era errado e da vontade do diabo, e não da vontade do Criador. Então ela foi contaminada também com o pecado. Por isso que ela precisa ser salva. No livro de 1 Pedro fala que a alma tem que ser salva. Mas como é que ela é salva? Se voltando para o Espírito. Então o que acontece? Yahusha falou, quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la. E quem perder a vida da alma, por amor de mim, achá-la. A alma não pode, ela pode fazer a vontade da carne e se apegar aos bens materiais, às coisas mundanas, às coisas dessa terra. Carro, mansão, iate, riqueza, dinheiro, glória terrena. Tudo isso agrada a alma, mas tudo isso é do mundo e pertence ao mundo, pertence a Satanás. Então, o Criador não está nisso. Por isso que Yahusha era um homem desprovido de tudo. Seu coração não era preso em nada. Ele falou, se tomar a sua túnica, dê-lhe também a capa. Olha, ele mostrando que ele não era apegado em nada. Se tomar a sua túnica, dê para ele também a capa. Ele falou assim, não pode se agarrar ela em nada. Ele falou, por que você está preocupado com o que a vez de comer, com o que a vez de vestir? Se o Criador alimenta os passarinhos, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Se os lírios do vale não conseguiam, nem Salomão se vestiu como eles, ele também vai vestir vocês. Basta vocês buscarem primeiramente o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo ele ensinava para as pessoas não se prenderem em bens materiais e não se voltarem para as coisas mundanas. Então, o apóstolo Paulo também, quando ele pregava todo o tempo, ele ensinou isso. Não se apegar em nada. Ele falou, eu esmurro o meu corpo, reduzo ele à escravidão, para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser reprovado naquele dia. Então, ele ensinava as pessoas a viver no Espírito e a andar no Espírito, a fazer a vontade do Espírito o tempo todo. Por quê? Porque uma vez que voltou para cá, está fazendo a vontade de Satanás. Mas, infelizmente, nós estamos nessa batalha, nessa guerra. Caiu, levanta e tenta fazer corretamente de novo, buscando o Criador no Espírito. Sujeito a cair? Tá, porque a Escritura diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Criador. Vai cair? Vai, mas tem que levantar e tentar estar sempre olhando para o madeiro, sempre olhando para Yahusha, porque Yahusha é que vai nos dar o reino e vai nos dar a vitória. Então, irmãos, o que eu queria passar para os irmãos é isso aí. O motivo da queda do homem, o motivo do Criador ter permitido a queda do ser humano no Jardim do Éden, é porque ele queria sentenciar Satanás. E através de um estudo desse aqui, nós passamos agora a entender o porquê que o pecado de Adão e Eva passou de pai para filho e foi vindo até hoje,
e por que nós precisamos olhar para Yahshua? Porque o nosso sangue está contaminado com a natureza de Satanás. Até as criancinhas, você vê, criancinha pequenininha, você vê elas brigando e não entende por que está brigando. É a natureza do diabo está na carne das crianças. Contaminou tudo. Ele contaminou toda a criação. Mas Yahshua veio para restaurar. E aí, quando ele deu o brado lá no madeiro, o velho homem foi derrotado, Satanás foi derrotado, e Yahweh agora passa a habitar dentro do nosso espírito. Por isso que o Velho Testamento ali, o templo do Velho Testamento, é uma sombra do nosso corpo. Quem podia entrar lá no Santo dos Santos? Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Então, no nosso espírito, habita Yahshua, o sumo sacerdote. E aí o véu se rasgou. Por que o véu se rasgou de cima a baixo? Porque o Eterno queria unir o Santo dos Santos com o Santo Lugar. E Yahweh quer nos unir a nossa alma com o nosso espírito, porque ele quer que nossa alma se volte para o espírito. A nossa alma voltando para o espírito, nós estamos nos voltando para ele, porque ele está no espírito. Estamos deixando a carne e voltando para ele. Por isso que o véu do santuário rasgou de cima para baixo. E Yahweh estava mostrando, é eu que estou dando permissão, por meio do meu filho agora, que habita no espírito de vocês, virem até a mim. E aí, ele vai nos dando entendimento, abrindo a nossa mente, para nós entendermos o livro de Gênesis, entender todas essas coisas, sair fora desses hereges aí que diz que o livro de Gênesis é mitologia, que nada daquilo ali faz sentido. Aquele livro é tremendo. Ele mostra a queda de Eva lá, que representa a igreja, ele mostra Adão, que representa Yahshua, ele mostra ali o casamento ali da igreja com Yahshua, ele mostra tudo, tá ali, mostra toda a nossa redenção. Ok, irmão? Então é isso aí. Shalom de Yahshua. A paz do Eterno para todos os irmãos.
posso